O processo de colonização na América Latina inicia-se com a colonização espanhola e portuguesa. É necessário terem atenção. Nesta altura temos de ter bem presentes, pelo menos, o Tratado de Tordesilhas, que fazia a divisão do mundo em águas territoriais portuguesas e espanholas, para o Oriente o lado português e para o Ocidente o lado espanhol. Portanto, o continente americano foi descoberto acidentalmente quando os navegadores tentavam descobrir o caminho marítimo para a Índia. Existiu logo um grande choque entre a população indígena e a população europeia. Os espanhóis tentaram fixar-se no continente através da formação de vice-reinados e os portugueses através do estabelecimento das capitanias donatárias. Contudo, Portugal dedicava mais atenção ao seu império no Oriente. É somente quando os franceses começam a ameaçar os seus territórios na América Latina que Dom João III, através do envio de uma armada de guerra com mais de 1000 colonos, e também os jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, é que se dá início à formação das capitanias donatárias, como no caso dos Açores. Ou seja, estas capitanias donatárias eram uma forma de exploração e valorização do território. Em 1549, a organização muda sob a nomeação de um governador-geral, o primeiro Tomé de Sousa. Em 1553 é substituído por Lobato da Costa, que vem a suceder o terceiro governador, Mãe de Sá. A base económica no século XVI do Brasil era o açúcar, que já contava com mais de 150 engenhos e produzia sensivelmente mais de 500.000 arrobas no período de 1590. Em 1612, possuíam já 200 engenhos que produziam 1 milhão de arrobas. Uma arroba é equivalente a 15 kg, em toneladas estamos a falar de 27.500 toneladas. A exploração espanhola assentava sobretudo na exploração de metais preciosos. A exploração no Brasil foi feita por portugueses e a principal exploração seria o ouro branco. Utilizava-se mão de obra intensiva. Com a junção dos reinos de Espanha e Portugal pelos reis Filipe através da terceira dinastia portuguesa, os franceses tentam estabelecer-se em São Luís do Maranhão em 1612. Os holandeses chegam por volta de 1624. São derrotados após várias tentativas até 1654. Os séculos XVII e XVIII são períodos de desenvolvimento das colónias espanholas e portuguesas, dando origem ao surgimento de burguesias crioulas, que eram burguesias mistas através da mistura da população europeia, os colonos, com a população local. Estas elites começavam também a questionar as suas independências em relação às metrópoles. Tornava-se evidente nos finais do século XVIII, através da independência dos Estados Unidos em 1776, que iriam aumentar os movimentos de contestação anticolonialistas. A Revolução Francesa em 1789 é mais um golpe para os poderes coloniais.
O pico é atingido quando Napoleão depõe a monarquia espanhola. Se a monarquia não regia as colónias espanholas, o governo das mesmas ficaria para os colonos. Através de juntas governativas, as elites crioulas vão alcançar a independência. Estas juntas governativas crioulas vão tentar ficar sob o domínio da França napoleónica, que estava geopoliticamente concentrada na Europa. Desde 1810 que se verificam grandes movimentos de contestação desde o México até ao Rio da Plata. O caso português. A monarquia portuguesa é transferida para o Brasil para Napoleão não depor a família real do trono. O Brasil vai obter grandes desenvolvimentos por ser a sede da monarquia e é importante salientar que Napoleão consegue também executar o bloqueio continental e, nesse sentido, a Inglaterra teve de procurar novos mercados de matérias-primas e de consumidores para os seus produtos. E é nesta busca de novos mercados que a América Latina vai ser o palco e assim a Inglaterra torna-se um elemento facilitador dos processos de independência. Okay? Como o bloqueio continental fazia com que a Inglaterra não conseguisse exportar os seus produtos para os portos europeus, a Inglaterra muda de estratégia, posiciona-se geopoliticamente na conquista dos portos na América Latina. A partir da independência dos Estados Unidos, este Estado deixa de estar limitado na sua expansão. Passam a ser senhores do seu destino, começa a conquista para o oeste, a compra do Louisiana à França, mais tarde dos territórios ao México, nomeadamente o Texas, Arizona, Nova México, Colorado e entre outros, até 1818. O tratado celebrado entre os Estados Unidos e o Reino Unido para a exploração da América Latina, nomeadamente na conquista de novos mercados e matérias-primas, é interrompida em 1823 pela doutrina Monroe e o fim do colonialismo europeu no continente americano. Portanto, a doutrina Monroe significava o fim do colonialismo europeu no continente americano. Agora, é necessário voltarmos um pouco atrás para entendermos as fases de colonização da América Latina. Portanto, como já dissemos, a colonização inicia-se através dos movimentos dos descobrimentos. Descobre-se um continente novo e há a necessidade de o habitar, de o explorar e de estabelecer colónias para aumentar os impérios. Portanto, os primeiros movimentos de colonização são feitos a partir de 1500 para a frente, mais ou menos. Portanto, os primeiros movimentos são então colonos, mas rapidamente se apercebem não só da riqueza do território, mas da falta de mão de obra.
Portanto, inicia-se então não só o extermínio de indígenas, como o tráfico de mão de obra escrava vinda principalmente de África. Portanto, é assim o primeiro contacto entre a população europeia e a população indígena da América Latina. Portanto, nos finais do século XV e início do século XVI, as elites têm então de recorrer à importação forçada de africanos subsaarianos como mão de obra escrava, mas também a imigração de colonos europeus e do Extremo Oriente. Por volta já de 1650, calcula-se que o número de africanos rondava já os 400 mil. E aqui é importante terem atenção que as viagens, as travessias que eram feitas nos negreiros, pelos negreiros, portanto, havia uma grande parte dessa população, dessa mão de obra que morria nas travessias, que eram muito duras, muito difíceis, sem condições, sem alimentação, sem higiene, etc. Portanto, destes 400 mil, isto é uma parte ínfima daqueles que conseguiam chegar vivos. Portanto, se o escravo, quando fosse apanhado em África, valesse 10 euros, quando chegava ao Brasil valia mais de 1000. Ok? Portanto, este processo acelerou até ascender mais ou menos aos 6 milhões e meio de escravos na América Latina e mais 3 milhões e meio na América do Norte. O tráfico de seres humanos trouxe mais ou menos 9 a 10 milhões dos habitantes do continente americano. A imigração livre, os primeiros números massivos registram-se apenas no século XIX. Provenientes, a sua maioria, da Europa. Contudo, é necessário entender que existiram sempre fluxos constantes de espanhóis e de portugueses. Esta imigração fez-se principalmente para as regiões temperadas da América do Sul, como por exemplo o Brasil, o Uruguai ou a Argentina. Nos finais do século XIX ao início do século XX, a Argentina recebeu entre 1857 e 1930 um número superior a 6 milhões de imigrantes, maioritariamente italianos e espanhóis. O Brasil recebeu entre 1884 e 1939 mais ou menos 4 milhões, italianos, portugueses, espanhóis e alemães. Concentraram-se no Rio Grande do Sul. Para o Uruguai, até 1908 emigraram cerca de 108 mil europeus, que já constituíam na altura um quinto da população. No final da Segunda Guerra Mundial, sensivelmente entre 1946 e 1954, emigraram para a Argentina, Venezuela, Brasil cerca de 1 milhão de imigrantes. Esta corrente do pós-Segunda Guerra Mundial está claramente relacionada com a situação na Europa, principalmente os italianos e os espanhóis, com a situação espanhola da Guerra Civil e também a situação da Itália quando se posicionou ao lado das forças do eixo de Hitler, mas depois teve de ser conquistada. Portanto, este fenómeno também se verificou para os Estados Unidos e para o Canadá. Japoneses, cerca de 200 mil chineses para Cuba, para Peru, Golfo do México, ou seja, desde a descoberta e desde o início da descolonização que existiram grandes
grandes fluxos migratórios para a América Latina.